Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Vereadores, tem dado o que falar nestes últimos tempos. Figura execrada pela grande maioria dos brasileiros, tem uma impopularidade gritante, mas mesmo assim tenta de todas as formas assumir o protagonismo entre os poderes da República, sem temer a rejeição popular. Rodrigo Maia já chegou a fazer a seguinte declaração: "Nós não podemos aceitar que a Câmara dos Deputados se transforme num cartório carimbador de opiniões de parte da sociedade, que são democráticas, que são respeitadas, mas que a Câmara de Deputados tem toda a legitimidade para ratificar, para modificar ou até para rejeitar. Nós aqui não somos obrigados a aprovar tudo o que chega a este plenário", disse Rodrigo. Rodrigo Maia tenta de várias formas minar o governo atual e atualmente tem feito até alianças com a oposição, para fazer caducar algumas MPs a fim de prejudicar o governo. Rodrigo Maia também inadmitiu a emenda do Partido Novo que destinava verba do fundão eleitoral para o combate ao coronavírus. Segundo ele, reverter essa verba para a saúde não seria bom para a democracia. Aliás, a palavra democracia tem sido bastante usada para justificar atitudes que vão justamente contra os interesses do povo. Assista agora a mais polêmicas sobre Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, do Democratas, recebeu dinheiro de empresas a mando da Odebrecht. Os valores teriam sido usados durante as campanhas do presidente da Câmara. A prática é conhecida como Caixa 3. O esquema recebeu este nome porque possui um intermediador para disfarçar o caminho da propina. A investigação usou como base a delação de donos e executivos da Odebrecht. Em depoimento no início do ano, foi revelado que a cervejaria Petrópolis, dona da Itaipava, era utilizada para intermediar doações eleitorais. Para a PF, a Odebrecht mantinha uma conta conjunta com a cervejaria para o pagamento de propinas. A suposta prática teria sido realizada da seguinte forma: a Odebrecht repassava dinheiro para a cervejaria Petrópolis, que por sua vez realizava supostas doações para duas distribuidoras, Praia Mar e Leroz. Seriam elas as responsáveis por fazer a quantia chegar às mãos dos políticos. Além de Rodrigo Maia do DEM, a PF investiga ainda outros políticos que teriam participado do esquema. Entre eles, o pai do presidente da Câmara, o vereador do Rio, César Maia. Ele recebeu R$50 mil da cervejaria Petrópolis por meio do Democratas em 2014. Naquele ano, ele disputou uma vaga no Senado e perdeu. Segundo os delatores da Odebrecht, cerca de R$120 milhões foram distribuídos desta forma a diversos políticos nas eleições de 2008, 2010, 2012 e 2014. Também em 2014, a Polícia Federal encontrou uma doação de R$200 mil da empresa Praia Mar na prestação de contas de campanha de Rodrigo Maia. A suspeita é de que a quantia doada ao Diretório Nacional do partido teria sido repassada a Maia. Ainda em 2014, a PF encontrou doações de mais de R$6 milhões ao DEM em nome da cervejaria Petrópolis. Dinheiro que, segundo o dono da Petrópolis, Walter Faria, foi doado a pedido da Odebrecht. Walter Faria já prestou depoimento à Polícia Federal e revelou que uma conta corrente era mantida entre a cervejaria e a empreiteira. Renata Barreto, a sua visão sobre essa declaração do presidente Jair Bolsonaro dizendo que Rodrigo Maia está levando o Brasil para o caos. Bom, ele pode levar para o caos mesmo se o plano Mansueto, que foi completamente desconfigurado, for exatamente aprovado dessa maneira. Então, assim, eu prefiro verdades grosseiras do que mentiras fofas. Então, o presidente Jair Bolsonaro falou coisas que estão absolutamente corretas em relação ao Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia veio responder ontem, eu vi a entrevista exclusiva aqui à CNN, e ele foi perguntado 3 vezes pelo William Vac a respeito desse plano que foi desconfigurado, e ele desconversou. Em nenhum momento, por exemplo, ele falou que esses estados não têm obrigação nenhuma de contrapartida de responsabilidade fiscal, e não falou nenhuma vez que esse é praticamente um cheque em branco, porque esse ICMS e esse ISS que tem que ser colocado para os estados, essa perda de arrecadação, não tem um valor definido, é um valor que pode ser imenso, e esse impacto é de 70 ou 80 bilhões, sendo que a gente já está num momento
de absoluta incerteza, com um déficit próximo ou maior do que 500 bilhões. Ainda é uma ideia, né, projetada pelo Mansueto de Almeida. Ou seja, ele pode sim enfiar o governo num caos econômico e ele não falou sobre as contrapartidas que não vão ser dadas, ele falou coisas absurdas anteriormente, ele ataca também direto o presidente, ataca o governo e ele, por exemplo, ele fala muito de estamos unidos e queremos o bem do Brasil. Eu não vejo alguém que quer o bem do Brasil votar esse tipo de coisa e apoiar, dizendo que foi uma boa medida, uma medida de auxílio aos estados e aos municípios, que sim é importante, mas sem nenhuma contrapartida. Uma pessoa que negou-se a votar o fundo eleitoral para a distribuição disso na saúde. Tem um vídeo lá na rede social do deputado Marcel Van Hatten e que sempre faz esse jogo. E o mais importante de tudo, ele fala que ele está aberto ao diálogo, ele fala que ele quer trabalhar em conjunto, mas nos bastidores o que acontece é justamente o contrário. Então se critica muito o presidente por falar uma coisa e fazer outra, mas o Maia faz a mesma coisa. Qualquer repórter que estiver em Brasília e quiser conversar com a equipe ministerial do Paulo Guedes em vários níveis, vai perceber que já há muito tempo o Maia se recusa, inclusive, a receber essas pessoas, a conversar com essas pessoas, a trabalhar com o Ministério da Economia. E ele fez uma declaração, acho que hoje de manhã ou ontem à noite, dizendo que o Paulo Guedes não é sério e que ele estaria divulgando fake news sobre a questão do Plano Mansueto, que é um absurdo, dizendo que o governo não gostaria de dar auxílio aos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo pelas disputas políticas do presidente com os governadores desses estados, sendo que os números passados pelo Ministério têm lá as suas contribuições para cada um dos estados. Então, assim, o Rodrigo Maia, ele está em atrito, em rota de colisão com o presidente, não é de hoje. Mas eu não gosto dessa ideia de mentiras fofas, de que ele aparenta uma coisa e é outra completamente diferente. Mas por que será que temos que aturar Rodrigo Maia? Ele subestima a força da grande maioria do povo. A hashtag #ForaMaia tem sido um dos assuntos mais comentados no Twitter. A sua impopularidade cresce cada vez mais. Aliás, que tipo de eleitor vota em Rodrigo Maia? Se inscreve em nosso canal. E lembre-se, juntos, somos mais fortes.